Bom, agora é hora da nossa entrevista aqui no Melhor Idade na Graça de Deus. Hoje recebemos o pastor Marcelo Rodrigues. Ele é mestre em teologia e também bacharel em psicologia pela Universidade de Mogi das Cruzes. Pastor Marcelo, muito obrigada pela visita. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje de um assunto muito sério, depressão na terceira idade. Pastor Marcelo, eu já quero iniciar o nosso bate-papo perguntando como é que se inicia a depressão no idoso? Ela pode afetar mais mulheres, homens ou ambos da mesma maneira? Sim, os idosos, Fátima, eles ficam mais vulneráveis, né, à depressão por causa de alguns fatores de risco, né? A gente pode pontuar aqui a chegada de doenças degenerativas incuráveis, a questão do luto, o idoso vai perdendo pessoas queridas da mesma idade, o cônjuge, amigos, limitações cognitivas, limitações físicas. Então são fatores de risco que vão fazendo com que o idoso fique mais vulnerável aos processos depressivos, né? E um desses fatores de risco é justamente a aposentadoria. Né? E vai para essa segunda pergunta que você fez, né? Se atinge mais homens ou mais mulheres. Nos indivíduos mais jovens, as mulheres são mais afetadas pelos processos depressivos. No caso dos idosos, os homens acabam sendo mais afetados, justamente por conta da aposentadoria. A mulher, quando ela se aposenta, ela deixa de executar apenas uma das suas atividades, que é a atividade profissional. Mas ela continua cumprindo seus papéis sociais, como mãe, esposa, dona de casa, ela vai olhar os netos, ao passo que o homem idoso não. O homem, ele se aposenta, muitas vezes ele não se preparou para essa aposentadoria, não se preparou emocionalmente, psicologicamente, então muitas vezes ele fica em casa sem saber o que fazer, né? Então bate aquela depressão, aquela tristeza mesmo, e às vezes o idoso, o homem, né, ele fica controlando os passos da esposa, os gastos que ela faz, e isso acaba gerando tanto depressão quanto problemas conjugais também dentro de casa, né? Mas, pastor, o senhor acha que isso acontece porque, apesar dos diversos fatores e a mulher também ter a problemática dos hormônios e tudo mais, na questão masculina, porque o homem se sente incapaz, eu era o provedor e de repente eu tô aqui parado nesse ambiente, não sei mais para que lado eu vou, e muitos idosos às vezes reclamam, olha, eu era uma pessoa de atitude dentro de casa, agora eu sou comandado pela minha esposa. Muda o cenário? Sim, com certeza, né? Até porque a pessoa, quando está no mercado de trabalho, ela é rotulada pela sociedade como uma pessoa produtiva, ao passo que o aposentado ele é rotulado como uma pessoa improdutiva. Então isso é até uma coisa injusta, porque o aposentado necessariamente não precisa ser uma pessoa improdutiva, ela pode continuar produzindo muitas outras coisas, né? Ele pode fazer outras atividades, mesmo profissionais, mesmo estando aposentado. Né? Ele pode produzir outras coisas, né? no campo artístico, no campo profissional, né? Mas ele já vai com esse rótulo de ser uma pessoa improdutiva. E realmente, a mulher ela é muito mais ativa, né? Dentro da nossa cultura, da nossa sociedade. A mulher ela é mais ativa no seu trabalho doméstico, ao passo que o homem ele fica ali meio sem saber o que fazer, né? Pastor, e dá pra gente dizer a porcentagem de idosos que sofrem de depressão hoje? Sim, hoje no Brasil, cerca de 9% da população idosa no Brasil sofre de depressão e 30% da população que reside em asilos, em casas de repouso. Pastor, é possível identificar o idoso com depressão? A família consegue notar alguma mudança? Essa pergunta é muito importante porque trata dos sintomas da depressão no idoso, né? Então a família ela tem que estar atenta, Fátima, às mudanças bruscas de comportamento. Né? As mudanças bruscas de comportamento. Então no campo afetivo, o idoso ele começa a ficar muito depressivo, muito melancólico, muito choroso, né? No campo da cognição, ou seja, a maneira como o idoso ele se vê no mundo em que ele está, né? Diante das circunstâncias da vida. Então o idoso começa a desenvolver uma baixa autoestima, uma sensação de menos-valia, ele começa a reclamar e a dizer que ele não tem valor para as pessoas, ou que ele é um peso, uma carga para a família. E também as reações somáticas, né? Ele começa a sentir dores no corpo que os médicos não conseguem identificar, um cansaço excessivo, perda de vontade de fazer as coisas, negligência com os seus cuidados pessoais. Então a família tem que ficar atenta a essas mudanças de comportamento que podem indicar os sintomas de um processo depressivo.
Pastor, como saber se o idoso está com uma tristeza ocasional, um período de luto ou se já passou a ser depressão? É importante também essa pergunta porque a tristeza, embora seja um dos principais ou o principal sintoma da depressão, nem toda pessoa em qualquer fase da vida que está triste ou vivendo um momento de tristeza significa que ela está com uma depressão patológica. A tristeza ela faz parte da vida, ela faz parte da nossa vivência, da nossa experiência humana, né? Então, por isso que é muito importante a família e o médico que cuida desse idoso conhecer o histórico clínico desta pessoa, o médico conhecer o histórico clínico desse paciente. Se o idoso, ao longo da vida, ele já teve ou já sofreu de episódios de depressão, então aumenta-se a chance dele voltar a ter novos episódios depressivos durante a velhice, né? Então, se ele nunca teve, ao longo da vida, um histórico de depressão, então isso diminui as chances. Então, é óbvio, por exemplo, o idoso perde o cônjuge, né? 40, 50 anos de casado, perde é um luto que vai trazer uma tristeza muito grande. Então, a família estar atenta, né? Se aquela tristeza, aquela apatia, vontade de fazer as coisas se prolongar por mais de um mês, né, por várias semanas, aí requer realmente um cuidado especial médico, sim. Agora, pastor, normalmente o idoso, quando ele já vem com uma outra patologia, deixa eu até fugir um pouquinho aqui, ele tem uma outra patologia, o diabetes, o hipertenso, que já, dependendo de cada caso, às vezes gera uma autoestima, né, um pouco mais baixa. Isso também pode influenciar, outras doenças podem influenciar no desenvolvimento da depressão ou não? Sim, a depressão ela pode estar associada a muitas outras doenças, a muitas outras patologias, né? É sabido que pacientes idosos que foram vítimas de um AVC, de um infarto, ou que estão desenvolvendo uma demência ou um Parkinson, têm uma grande chance de desenvolver ali um quadro depressivo, né? Pacientes diabéticos, por causa das limitações, né, que essas doenças elas acarretam o indivíduo, né? Então pode sim suscitar aí um processo depressivo. Agora, já ao contrário, a depressão pode gerar outras doenças, mesmo que o idoso nunca tenha tido alguma doença, alguma outra patologia? Sim, é possível, né? É possível que, por exemplo, a depressão ela desencadeie um certo distúrbio no sistema imunológico, né, do indivíduo, por causa da tristeza, daquela apatia emocional, né? Então pode ser que afete o sistema imunológico, acarretando aí em certos problemas de ordem de infecções, né? Um quadro infeccioso, né? Mesmo outras reações somáticas, como dores no corpo, né? Então pode sim afetar bastante o organismo, a depressão. Pastor, então, por exemplo, se o idoso não demonstra nenhum sintoma e ele tem problemas de repetição de algumas enfermidades, como gripes ou resfriados, isso significa que ele pode estar sofrendo de depressão sem aparentar algum sintoma? No caso do idoso, o diagnóstico preciso é muito importante, porque a depressão, no caso do idoso, ela pode ser confundida com outras doenças, com outras enfermidades, né, com outras patologias. Então é muito importante que o idoso ele passe por várias especialidades. A gente sabe que o sistema público de saúde é bastante complicado e difícil, mas quanto mais profissionais da área da saúde atenderem esse paciente idoso, e quanto mais se conhecer o estado clínico dele, melhor o diagnóstico, né? Então ele passar por psiquiatra, por um neurologista, por um geriatra, por um psicólogo, né? Então, mesmo um clínico geral, então quanto mais gente, né, atendendo, quanto mais profissionais atendendo esse paciente, melhor será o diagnóstico, né? E a família estar acompanhando também, né, esse idoso ao médico, com todo o seu histórico, com as receitas médicas. Isso vai ajudar bastante a identificar o que realmente está acontecendo com aquele paciente. Pastor, é possível dizer que a depressão no idoso é mais difícil de ser identificada e tratada do que nas pessoas jovens? Sim, em alguns casos sim, né? Até porque é mais difícil de identificar a depressão no idoso. Às vezes os sintomas depressivos no idoso se confundem com outras patologias, com outras doenças, né? E pelo estado avançado da idade do idoso, a recuperação também se torna mais difícil,
os casos de recaída são mais frequentes, então realmente é mais difícil o tratamento depressivo no caso do idoso. Pastor, o idoso que tem uma vida monótona, que não conversa com a família, que não tem uma vida ativa, ele pode desenvolver a depressão? Sim, com certeza, né? Você imagina, uma pessoa que ao longo da vida, né, foi rodeado de amigos, de pessoas queridas, né? De repente ele se vê sozinho e às vezes a própria família abandona o idoso, né? Vive debaixo do mesmo teto, mas ao abandono afetivo, ao abandono emocional, ninguém conversa com aquela pessoa de idade, né? Infelizmente a nossa cultura ocidental, ela não valoriza as opiniões do idoso, o que o idoso tem a dizer, diferente das culturas orientais. Então, na sociedade em que vivemos, o idoso ele não tem voz, as pessoas não querem ouvir o que ele tem a dizer. Então, muitas vezes o idoso é aquele que é colocado de lado, às vezes ele come numa hora separada, às vezes o idoso está passando por uma demência, então ele não come junto com a família. Então, tudo isso vai realmente agravando, né? O isolamento, o abandono da família é um dos fatores de risco que levam muitos idosos ao suicídio. Doutor, o índice de suicídio entre os idosos é muito grande. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como é que eu percebo que chegamos a essa fase extrema? São muitos fatores de risco, né, que levam o idoso ao suicídio, né? Já pontuei algumas aqui, a questão das doenças incuráveis, o isolamento social, o abandono da família, né, a morte de pessoas queridas. Então isso vai abalando o idoso de tal maneira que ele não consegue mais acumular forças, né, para continuar tocando a sua vida. E os números são realmente muito preocupantes, Fátima. Entre os anos de 1996 a 2012, o índice de suicídios entre idosos acima de 80 anos cresceu 154%. Então é um aumento muito considerável, né? Muito preocupante. Agora, pastor, é possível que dentro de casa eu tenha um familiar idoso que de repente não aparente nenhum problema, se relaciona com a família e pode estar sofrendo de depressão sem que ninguém perceba ou não? Ou sempre vai ter um sinal? Sempre vai ter um sinal. Sempre vai ter. Sempre vai ter um sinal. Porque às vezes a pessoa se suicida e aí a gente ouve as pessoas ao redor dizerem, mas olha, parecia que estava bem. Então, sempre vai ter um sinal. A gente aqui não se atentou a ele. Tem que estar muito atento, porque tem essa ideia errônea de que o idoso ele é triste porque é idoso. Sim. Né? É aquele sujeito que fala pouco, ou que se isola, ou que não gosta tanto de interagir com outras pessoas mais novas. Mas isso é um preconceito. É um preconceito com a velhice. Né? O idoso ele não precisa ser uma pessoa triste, ele não precisa ser uma pessoa que se isola socialmente. Então tem que se observar isso, né? Observar como que o idoso está reagindo, né, às suas relações interpessoais, como estão as suas emoções. Então tudo isso é muito importante. De alguma maneira ele vai demonstrar que alguma coisa não está bem com ele. Agora, pastor, o que as pessoas próximas ou os familiares podem fazer para manter essa autonomia do idoso? Porque a gente sabe que o idoso tem algumas limitações, mas ele não é uma pessoa que tem que ficar o tempo inteiro sendo cuidada por alguém. Ele pode ter a sua autonomia. Como é que a família pode ajudar o idoso a manter a autonomia, manter a saúde emocional, para que ele não caia na depressão? Sim. Obviamente, toda pessoa idosa, quanto maior a idade, né, as limitações elas vão aumentando. Então é muito importante que tanto a família quanto o idoso se conscientizem das limitações que esse indivíduo tem. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. O que está ao alcance das capacidades físicas, mentais, cognitivas desse indivíduo. Então é muito importante que a família, né, e o idoso também tenham consciência disso. Então é muito importante que a família incentive o idoso, né, em práticas, em atividades que sejam fontes de prazer para essa pessoa, que sejam fontes de satisfação para esse indivíduo, né? Então, aquela ideia muito errada, né? Como nós já falamos aqui da aposentadoria, a pessoa se aposenta e acha que bom, agora não vou fazer mais nada, vou ficar em casa sem fazer nada. E ao contrário, o idoso ele pode executar muitas atividades, ele pode participar de trabalhos em grupo de terceira idade, ele pode desenvolver atividades artísticas, musicais, esportivas, né? Muita coisa para o idoso fazer. Né? Ele fazer parte de algum trabalho voluntário, estar frequente nos trabalhos da sua igreja quando pertence a uma igreja.
Então, essa vivência social, ela é muito importante para a saúde emocional do idoso. E, obviamente, a família monitorar, né? A família estar perto, a família acompanhar essas atividades. Embora a gente sabe que há muitos idosos que são muito independentes, né? Sim, sim. Eles Exatamente. fazem tudo, eles moram sozinhos, eles cuidam das suas necessidades pessoais e não querem que os filhos interfiram na sua vida, né? Mas isso é importante, porque eles acabam sim, observando de longe e ajudando o idoso, não é? sim, sim. Pastor, o idoso que se alimenta bem e faz exercícios, ele evita a depressão? Sim, pesquisas indicam, Fátima, que os idosos acima de 60 anos que praticam atividades físicas reduzem os índices tanto de depressão quanto de ansiedade, né? E também a atividade física, ela retarda o aparecimento das doenças demenciais, como o Alzheimer, por exemplo. Não é que a atividade física, ela cura o Alzheimer, não é isso, mas ela retarda o aparecimento, ela adia esse aparecimento. E a atividade física para o idoso, ela é fundamental, ela é muito importante porque confere ao idoso uma melhora na sua qualidade de vida. A atividade física melhora a capacidade respiratória, a capacidade cardíaca, a sua cognição, né, o seu processamento mental, melhora a memória, o equilíbrio, a elevação da sua autoestima. Então, a atividade física, ela só faz bem para o idoso. Agora, já para fechar, pastor Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho da vida espiritual. O idoso tem que ter uma autonomia espiritual também, ele tem que escolher o momento certo para fazer sua oração, ele tem que ter liberdade para isso também, praticar a espiritualidade, não é? Sim, algumas pesquisas feitas com idosos no contexto da qualidade de vida, né, foi perguntado para os idosos o que eles consideram como qualidade de vida, né? Além da autonomia, da liberdade financeira, liberdade de locomoção, né? A saúde, uma das coisas que os idosos pontuaram foi justamente o desenvolvimento da espiritualidade, né? Eles poderem desenvolver a sua espiritualidade, né? Isso é muito, muito importante. Quando nós vamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, a gente falou bastante sobre aposentadoria aqui. É óbvio que era uma sociedade diferente, as sociedades dos tempos bíblicos eram diferentes, mas naquela época não havia aposentadoria. Sim. A gente vê o caso de Moisés, que foi chamado por Deus aos 80 anos, a mesma coisa Josué. Então nós vemos ali pessoas idosas que trabalharam para Deus, um serviço para Deus até o fim dos seus dias, né? Então é muito importante, sim, que o idoso ele desenvolva a sua espiritualidade, a sua fé em Deus, e isso realmente confere qualidade de vida a esse idoso, né, em todos os sentidos. Pastor, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para as famílias que nos assistem. Como manter a saúde do idoso evitando a depressão? Essa pergunta ela é muito relevante, Fátima, porque fala da maneira como que as famílias devem cuidar desse idoso, né? Então a palavra é o cuidado, é o acolhimento. É muito importante que a família esteja atenta às doenças que o idoso está sofrendo, que busque os tratamentos adequados, que se informe sobre os tratamentos, que acompanhe o idoso nesses tratamentos, tanto médicos quanto psicoterapêuticos, ou nas atividades que ele faz. Então, é muito importante que a família tenha essa atitude, né, de acompanhar o idoso nos tratamentos e também que os familiares tenham paciência, porque precisa realmente ter muita paciência para lidar com o idoso depressivo. É importante que os familiares saibam ouvir esse idoso, que valorizem o que ele tem a dizer e que estejam com ele, dando carinho, dando amor, atenção. Essas são as melhores coisas, né, que os familiares podem oferecer para o idoso que está sofrendo de depressão, que está passando por alguma doença, alguma patologia. Pastor, queria te agradecer por esclarecer as nossas dúvidas aqui hoje no Melhor Idade na Graça de Deus, e queria que o senhor desse para a gente um contato para quem ainda tem dúvidas, para o familiar que precisa de uma orientação, e também os contatos lá da sua igreja, né? E que dias os cultos são apresentados. Sim, nós temos cultos lá às quartas e sextas-feiras, né, às 20 horas, e aos domingos pela manhã às 9h30 da manhã e às 19 horas, lá na Igreja Evangélica Viver em Cristo, em Suzano, na rua Alfredo Batista Pisolato, número 529, na Vila Figueira. E o nosso telefone para contato
é o DDD 11 4743 1324. Obrigada, pastor. Muito obrigada pela sua presença hoje.